Olá, meus alunos do curso de Biologia. Me chamo professor Daniel Kleberson, sou professor de matemática e esse semestre, esse módulo, o módulo 3, vou trabalhar com vocês a disciplina de bioestatística, ok? Uma disciplina de matemática, bem tranquilo, vamos trabalhar os conceitos que serão muito importantes para vocês dentro da graduação de vocês. Vamos trabalhar um pouco da probabilidade, um pouco de análise combinatória, inferência de dados, ok? Então, hoje nós vamos dar início à introduçãozinha básica, só os conceitos, para vocês ficarem por dentro do que realmente é a estatística, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, primeira coisa aqui, me chamo professor Daniel, como eu já disse, né? E hoje nós vamos trabalhar a introdução à coleta de dados, ok? Que é o primeiro contato que vocês vão ter com a estatística. Vamos lá. Então, aqui, algumas perguntas a fazer. Queria que vocês dêem exemplo de quando ou em que situação a estatística é usada. Depois, por que estudar estatística? 3. Para que serve a estatística? 4. O que é estatística? 5. O que é uma pesquisa? Ok? Gente, essas perguntas, esse questionamento, nós vamos resolver ao final da aula, certo? Nós vamos iniciar nossa aula hoje com algumas perguntas, algumas indagações, e ao final de tudo que a gente viu, a gente retorna lá no final e dá essas respostas, ok? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos falar um pouco da história da estatística. Somente no século XX, a estatística desenvolveu-se, né? Peraí. Pronto, a estatística desenvolveu-se como uma área específica do conhecimento, a partir do desenvolvimento da inferência estatística, uma metodologia baseada em probabilidade, que tem ampla aplicação nas ciências experimentais, ok? Então, a partir do século XX, foi onde a estatística ganhou a força dentro da matemática e se destacou em um ramo da matemática, certo? Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos. A estatística hoje consiste numa metodologia científica para obtenção, organização e análise de dados, oriundo das mais variáveis áreas das ciências experimentais, cujo objetivo principal é auxiliar a tomada de decisões em situações de incerteza. Gente, então a estatística sempre vai estar rodeando aqueles casos onde eu tenho dúvidas sobre alguma determinadas situações, certo? Vamos lá, vamos ver o que diz a pesquisa. Professor, a pesquisa está atrelada à estatística? Sim, gente. É fundamental vocês terem em mente que a pesquisa está atrelada diretamente com a estatística, porque daqui a pouco nós vamos ver cada conceito da estatística. E a estatística nada mais é do que você fazer uma pesquisa, coletar dados e usar recursos matemáticos para entender, compreender e mostrar esses resultados, certo? Então, pesquisa, ato ou efeito de pesquisar. Segunda definição, né? Investigação e estudo minucioso e sistemático com o fim de descobrir fatos relativos a um campo do conhecimento. Bom, foi a definição de pesquisa. Agora nós vamos ver um pouco as áreas da estatística, porque elas são divididas em áreas. Primeira coisa, a estatística descritiva, que é justamente o que nós mais vamos utilizar durante o nosso curso, viu? Nosso módulo de bioestatística, nossa disciplina. Etapa inicial de qualquer análise. Então, gente, é o pontapé inicial, é onde tudo vai começar. É um conjunto de técnicas destinadas a descrever e resumir os dados, que auxiliam a descrever características de interesse. Primeira coisa, gente, precisamos conhecer os nossos dados. Onde é que nós vamos conseguir esses dados? Através da coleta de dados, que eu vou falar mais um pouco na frente. Probabilidade é a ferramenta matemática utilizada pela estatística
para se estudar a incerteza oriunda de fenômenos aleatórios. Então, gente, a probabilidade, né? Você sabe que tem um campo só da probabilidade, só que ela também é bastante utilizada dentro da estatística. Qual a incerteza associada aos dados, gente? Um questionamento. É o lançamento de um dado. Primeira coisa que eu sei, o espaço amostral. Quem é o espaço amostral desse lançamento? É sair 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E através desse espaço amostral eu posso levantar vários questionamentos. Qual é a probabilidade no lançamento de um dado sair o número par? Então, nesse caso, eu preciso o quê? De casos favoráveis. Então, vamos anotar aqui, ó. Falar bem aqui um pouco da probabilidade. A probabilidade de um eventual ocorrer é o número de casos favoráveis dividido pelo espaço amostral. Certo? Quem são esses casos favoráveis? Isso aqui, gente, é justamente o que a gente quer encontrar. E o espaço amostral, nesse caso aqui, é o que eu tenho. Vamos levar em consideração qual a probabilidade de sair um número par no lançamento de um dado. Primeira coisa, quem é o espaço amostral? O espaço amostral, gente, é todas as possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Casos favoráveis, o que eu quero encontrar? Então, dentro desse espaço amostral, eu preciso encontrar os números pares, que são quem? 2, 4 e 6. Então, a probabilidade desse evento ocorrer é o número N, gente. É o número de casos favoráveis. Eu tenho quanto? 3. Dividido pelo espaço amostral, aí 6 faz. Então, isso aqui é a mesma coisa de 0,50. Como a gente trabalha probabilidade e apresentação de dados, a gente sempre trabalha com porcentagem. Então, eu tenho 50% de chance em um lançamento de um dado sair um número par. Ok? Então, esse é o conceito de probabilidade. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Estatística inferencial. É um conjunto de técnicas que possibilitam tirar conclusões sobre uma população a partir de um subconjunto de valores. É o que a gente vai ver daqui a pouco, que se chama amostra. Quais as conclusões podem ser tiradas a partir desses dados? Gente, quando a gente faz uma pesquisa, vamos pegar aqui a população de Floriano. Quero pesquisar dentro da população de Floriano quantos alunos, né? Não, dentro da população de Floriano, quero pesquisar quantas pessoas votam em um candidato A. Pronto. Votam em um candidato A em uma possível eleição. Primeira coisa, temos que fazer a inferência dos dados. Então, eu preciso coletar esses dados. Primeiro cuidado que temos que ter, quem é o nosso público-alvo? Dentro dessa população de Floriano, quem eu vou pegar como minha coleta de dados? Primeira coisa, eu tenho que pegar pessoas que votam. Segundo, eu não posso pegar todo mundo, que é inviável fazer uma pesquisa com uma população muito grande. Então, eu vou pegar uma parte da população, fazer a inferência, o estudo dos dados, e a partir dessa parte, a gente vai validar para o todo. Então, o que a gente acabou de fazer, coletou os dados, fez a pesquisa, inferiu os dados e fez o estudo estatístico. E através desse coleta, que é uma pequena parte, a gente dá como verdade para o todo. Certo? Então, o que a gente fez foi os processos estatísticos. Então, vamos lá. Para utilizar a estatística, existe o seguinte: apresentar e descrever apropriadamente dados e informações sobre empresa ou pesquisa. Então, temos que ter muito cuidado com essa parte, que é o manuseio das informações que a gente tem. Segundo, tirar conclusões sobre grandes populações, utilizando informações coletadas a partir da amostra. A partir de amostras. Foi o que eu acabei de comentar com vocês de uma maneira mais sintetizada. Como eu posso dizer nas nossas palavras, né? Eu sempre gosto de fazer isso. Pegar a linguagem matemática e traduzir para a linguagem de vocês, que se torna até mais fácil a compreensão. Terceiro, realizar prognósticos confiáveis sobre atividades da empresa. Aqui nós estamos falando sobre uma empresa tal, ou pode ser de uma população. Esse último passo é onde tem a inferência das informações, onde vamos usar os recursos matemáticos mesmo.
Os métodos, gente. Quais são os métodos? Método. Primeiro vamos ver qual é o método. Método é um conjunto de meios disposto convenientemente para chegar a um fim que se deseja. Então, eu tenho um método de coleta de dados. Então, eu tenho um conjunto de meios que eu vou fazer essa coleta. Eu tenho meios para tabular as informações. Eu tenho um método de tabulação. Então, o que é isso aí? Eu tenho um dispositivo, eu tenho algumas ferramentas que vão me auxiliar, certo? O primeiro método é o método experimental. Consiste em manter todas as causas, né, ou fatores, menos uma, e variar esta causa de modo que o pesquisador possa descobrir seus efeitos, caso exista. Um exemplo é o estudo da física e da química, onde a gente vai pegar eventos, né, da química, fazer estudos sobre manusear material químico, né, compostos químicos, fazer a mistura entre eles. Então, eu vou fazer, são métodos experimentais. Um remédio, ele começa como um método experimental, vão passando por várias etapas até chegar ao nosso uso, né? Então, esses são métodos experimentais utilizados. Diante da impossibilidade de manter as causas e fatores, causas ou fatores constantes, né? É impossível manter esses fatores constantes, admite todas essas causas presentes variando, registrando essas variações e procurando determinar o resultado final. Como, gente, vai ter várias variações, então eu vou pegar essas variações e vou tirar um estudo em cima delas, que influencia cabe a cada uma delas. Exemplo: quais as causas que definem o preço de uma mercadoria quando a sua oferta diminui? Vamos lá. Uma mercadoria X diminuiu dentro do mercado. O que é a tendência? A tendência é o preço crescer, elevar o preço. Aí o que acontece? Os caras vão estudar por que existe esse comportamento. Porque quando uma mercadoria quando uma mercadoria ela está de maneira pouca no mercado, por que o preço cresce? E o contrário também, porque quando eu tenho uma mercadoria, quando ela tem muita quantidade no mercado, o preço diminui. O que hoje a gente sabe que ele chama de o quê? A lei da procura e da oferta. Quando eu tenho muito no mercado à disposição do cliente, e eu tenho poucos clientes procurando, a tendência é o preço cair. Quando determinada mercadoria está em falta no mercado, a tendência é o preço aumentar. Então, isso é chamado de lei de mercado, da oferta e da procura. Então, muitas vezes, os caras fazem estudos para saber justamente esse comportamento. Então, os pesquisadores não têm domínio sobre isso. As empresas não sabem por que isso ocorre. Então, contrata um pesquisador, ele vai lá, faz a pesquisa, faz todos os recursos da estatística e apresenta para a empresa os resultados e os fatores por que isso ocorre. Etapa inicial. Agora vamos falar da etapa inicial. A etapa inicial da análise, utilizada para descrever a organização e resumir os dados coletados. Então, gente, é o primeiro contato que a gente tem. Daqui a pouco, quando a gente for ver passo a passo mesmo dos cálculos, a gente vai ver que o primeiro passo é fazer o rolo. O que é isso, professor? É pegar as informações e organizar de forma crescente ou decrescente. É a primeira parte que é chamada de rolo. Mas daqui a pouco a gente vai ver isso. A disponibilidade de uma grande quantidade de dados e de métodos computacionais muito eficiente revigora a história da estatística. Hoje, gente, o que acontece? Hoje temos programas de computador muito avançados, onde eu jogo as informações, já tenho a minha tabulação e ele já faz a leitura dos dados. Um exemplo é o IBGE, né? Todo mundo conhece o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Eu acho que a tradução é essa, da sigla. Antigamente, quando tinha o censo, né? Os caras passavam nas casas com aquela prancheta, coletando as informações. Gente, era muito complicado, era muito demorado, era muito trabalhoso. Porque vamos supor que o cara vem aqui em Floriano, coletava esses dados, levava para o IBGE de Floriano, os caras tabulavam os dados, mandavam para o IBGE de Teresina, os caras tabulavam, mandavam para Brasília, Brasília pegava todas as informações do Brasil e lançava usando no computador. Então, gente, era muito trabalhoso, muito. Demorava muito tempo, precisava de muita mão de obra. Eu falo mão de obra de muitos pesquisadores, tanto para a coleta de dados, para lançar os dados no sistema. Hoje não. A tecnologia, hoje, quem já teve a visita de alguma pessoa do censo, ele já anda com uma maquininha, tipo um celular. Você vai respondendo, eles já vão
lançando no sistema. Então, automaticamente, aquela informação já vai para o sistema. Não precisava passar por várias etapas. Então, a tecnologia adiantou todo esse processo de informações a ser lançadas, tabuladas. E temos programas, gente, que já lançam no sistema, já dá as informações. Vocês vão trabalhar muito essa parte de tabulação de dados quando vocês estiverem fazendo trabalho de conclusão de curso. Por isso que, além dessa disciplina ser bastante eficiente na graduação de vocês, aplicada na biologia, né, por isso que é bioestatística, ela também serve como fortalecer o conhecimento de vocês na tabulação das informações, quando você quem for trabalhar com coleta de dados, né? Porque vocês podem trabalhar também com pesquisa bibliográfica. Então, vocês vão ter esse contato, eles vão pegar os dados, tabular, né, que a gente vai ver mais tarde, fazer os gráficos e apresentar. Ok? O que fazer com as observações de coleta? Primeira etapa, o resumo dos dados, né? É a estatística descritiva, onde eu vou resumir, onde eu vou tabular, onde eu vou usar gráficos, onde eu vou usar tabelas, né, para agrupar essas informações. Gente, essa parte de coleta de dados, para nossa aula não ficar muito longa, a gente vai iniciar na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente já vai entrar mesmo nas etapas da estatística, ok? Porque agora foi um resumo entre estatística, pesquisa e algumas explicações, ok? Então, gente, tenham um bom dia, né? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, ok? Valeu, rapaziada. Logo, logo, vamos estar presencial, viu?